prática, não vai ser efetivo para aquilo que você pretende fazer. Então, começo já afirmando que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, o gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola, o gráfico de uma função exponencial é uma hipérbole. Então, cada modelo, cada função que a gente vai estudar, que tem uma definição através de um modelo algébrico, vai gerar um ente geométrico no plano cartesiano. Vai gerar uma entidade geométrica, um lugar geométrico no plano cartesiano. Então, na função do primeiro grau, essa entidade geométrica é reta. Tá ok? Então, quando você estiver fazendo uma questão de função do primeiro grau, e você estiver, aliás, né? Você ainda não sabe que é uma função no primeiro grau. Vamos fazer essa simulação. Você está analisando um plano cartesiano, e a esse plano cartesiano, você observou lá que esse plano cartesiano contém uma reta. O simples fato de ser uma reta já me garante que a função que está sendo representada nesse gráfico é uma função do tipo ax mais b. Tá certo? É uma característica gráfica, portanto, né? É um conceito, vamos dizer assim, né? É um conceito, uma definição gráfica de uma função do primeiro grau. Tá ok? Então, esse é o primeiro ponto. Vou te dar um exemplo para você se sentir mais à vontade. Então, vamos imaginar uma função que a gente está fazendo direto, né? Acho que essa aqui, f de x igual a 2x menos 4. Acho que o outro era mais 4, vou botar menos 4. Tá ok? Bom, vamos lembrar isso, vamos roubar um pouquinho essa definição da geometria, né? Na geometria euclidiana, um dos postulados me afirma que por um ponto passam infinitas retas. Agora, se eu tiver dois pontos, esses dois pontos já definem uma única reta. Bom, esse postulado me permite ser um pouquinho mais prático na hora de formar, né, de obter o gráfico de uma função do primeiro grau. Porque se eu só preciso de dois pontos para definir uma reta, e se a reta representa uma função do primeiro grau, quando eu for construir o gráfico dessa função do primeiro grau, eu só preciso descobrir dois pares ordenados que concordem, que pertençam a essa função. Lembra que cada par ordenado define um ponto. Se eu tiver dois pares ordenados, eu obtenho dois pontos. E obtendo dois pontos, eu consigo definir a reta que passa por esses dois pontos. Então, na prática é o seguinte. Quero encontrar o gráfico dessa função. O que eu sei? Vou escrever aqui em azul. Para se definir uma reta, basta conhecer dois pontos. Legal. Vou utilizar essa minha afirmação e vou montar uma tabela. Vou montar uma tabela de x por y. Lembrando que y é o 2x menos 4, né? Escrever y igual a 2x menos 4 ou escrever f de x igual a 2x menos 4 são duas nomenclaturas diferentes que representam as mesmas coisas, tá? Então, f de x e y são os mesmos personagens do problema, ok? São os mesmos personagens do problema. Então,
Vou montar a tabela. Preciso de 2 pontos. E olha que interessante, né? Existem infinitos pontos que passam por essa reta que vai representar a função. Você pode escolher 2 pontos, um outro pró-aluno pode escolher outros 2 pontos, e eu posso escolher 2 pontos. Todos nós poderíamos escolher pontos diferentes. Mas se nós fizermos os cálculos corretamente, nós 3 iremos encontrar a mesma reta. Porque todos esses 6 pontos, 2 meus, 2 seus e 2 do amigo pró-aluno, pertencem a essa reta que contém infinitos pontos alinhados. Então, eu, por exemplo, já que eu tenho essa possibilidade de escolher os pontos, cara, eu vou jogar para o meu próprio time, vou jogar a meu favor. Eu vou escolher pontos fáceis, valores fáceis para x e para y, que irão me permitir fazer uma conta também mais fácil. Então, por exemplo, um valor fácil para x, cara, é o 0. Um valor fácil para x é o 0, porque eu zerando o x, quanto vai ser o y? 2 vezes 0 menos 4. Não é isso? E isso vai dar quanto? 2 vezes 0, 0. Menos 4. Menos 4. O que eu acabei de encontrar aqui, pessoal? Um primeiro par ordenado. Um par ordenado. X igual a 0, y igual a menos 4. Ok? Legal. Vamos agora para o próximo valor. Vou ser esperto. Bom, eu antes zerei o x. De repente, se eu zerar o y, fica mais fácil. Como é que eu faço para zerar o y? Igualo a função a 0, encontro a raiz da função. Encontrei a raiz da função, eu encontro o par ordenado. Então, ó, vou fazer aqui um rascunho. 2x menos 4 igual a 0. 2x igual a 4. X igual a 4 divididos por 2. Ou seja, quando x é igual a 2, o y é igual a 2 vezes 2 menos 4. Isso dá 0. 4 menos 4 dá 0. Foi isso que eu encontrei aqui, correto? Nem precisaria fazer essa conta. Confio no meu taco, quando x é igual a 2, o y é igual a 0. Encontrei como par ordenado, x igual a 2, y igual a 0. Cada par ordenado vai gerar um ponto no gráfico. Então, eu vou ter 2 pontos. Ligando esses 2 pontos, eu gero a reta. Essa reta vai representar essa função. Então, vou fazer isso agora. Vou desenhar o gráfico. Vou desenhar o gráfico. Esse gráfico tem eixo das ordenadas, eixo das abscissas, eixo x, eixo y. Opa, deu BO aqui. Quando x é igual... Quebra não, hein? Quando x é igual a 0, ou seja, ele não está nem à esquerda nem à direita, o y é igual a menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, ele está 4 unidades abaixo da origem. E, quando o x é igual a 2, o y é igual a 0. Ou seja, quando o x está a 2 unidades da origem, o y não sobe nem desce. Ele fica no meio, fica nessa posição que está. E agora é só alegria. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar a régua aqui, eu zuni aqui do estúdio. E vou traçar a reta. Olha que maravilha.
Pronto. Desenhei a reta. Essa reta representa graficamente a função f de x igual a 2x menos 4. Olha que maravilha. Função essa, função crescente, né? Função crescente. O a é positivo, o a é 2. Função crescente. Perfeito? Ok? Detalhes muito importantes, né, que a gente não pode esquecer aqui, eu não posso perder a oportunidade, porque na aula sem ser na semana que vem, na outra, né, porque semana que vem é o nosso aulão de revisão. Na outra aula, a gente vai falar muito do coeficiente B e do coeficiente a taxa de variação e o valor inicial da função. Não foi coincidência que esse número que apareceu como interseção da reta no eixo Y, tá vendo que esse ponto aqui, ó, é o ponto de interseção da reta no eixo Y. Não é coincidência que essa interseção ocorreu no valor de y igual a menos 4. Não é coincidência. É justamente o valor que apareceu para o B. O valor do B já me indica aonde que a reta vai encostar no eixo do y. Então, esse ponto de interseção vai estar diretamente vinculado com o valor do seu B. A gente vai explorar muito isso que eu acabei de afirmar, a gente vai explorar isso muito na outra aula teórica. Correto? Então isso aqui é extremamente importante. Glaucio, mas espera aí, não teve só interseção no eixo Y, não. Teve também interseção no eixo X. Perfeito. E também não é coincidência o que você encontrou, né? Já aqui, ó, essa interseção que apareceu no eixo X, no valor 2, né, quando x é igual a 2, não é coincidência que isso aconteceu em conformidade com a raiz da função. Esse cara aqui não é a raiz da função? Raiz da função. Essa situação é um indício, é uma suspeita, isso aqui me garante que a reta vai interceptar o eixo x justamente quando x for igual à raiz. Ponto de interseção da reta no eixo x. Então, essa situação, essas duas situações não são coincidências aonde elas ocorreram. Elas ocorrem, interseção da reta no eixo y ocorre em conformidade com o valor do b, e a interseção da reta no eixo x está em conformidade com a raiz da função. Correto? É hora do seu primeiro print time. Dá aquela printada, enquanto você printa, eu vou respondendo a pergunta do pessoal. Beleza. Vamos lá. Eu sei. É bem chato quando interrompem as aulas, né? Foi por isso que eu assinei a turma do ProEnem. Então, o que vem antes de Homero? Lá na plataforma, eu podia assistir a aula a hora que eu quisesse. Além de pausar, acelerar e baixar todos os materiais.
foi assim que eu conquistei a minha aprovação na UFRJ. Vem com o Pro! Assine agora e assista essa aula a hora que você quiser. Ok. Eu escolhi o valor de x aleatoriamente, pergunta do Júlio César da Silva. Sim, Júlio, eu escolhi o valor do x aleatoriamente. Na verdade, Júlio, marromeno aleatoriamente. Ele é aleatório porque não há nenhum motivo técnico para eu escolher os números que eu escolhi. Entretanto, ele não é tão aleatório assim porque eu escolhi com um motivo. Qual foi o motivo? Tornar a minha conta mais clara, mais fácil, mais rápida. Tá certo? Só por isso. Tá? Vamos agora para um outro exemplo, só para a gente definir essa brincadeira. Então, vamos para outro exemplo aqui. Um outro exemplo que eu vou trabalhar aqui é com letra B, f do x é igual a... Vou botar um outro exemplo aqui para não ficar muito... menos x mais, sei lá, mais 3. Pronto. Um mais facilzinho, por que não, né? Menos x mais 3. Então, vamos lá. Tabela. Primeira coisa que eu faço, vou montar uma tabela. Essa tabela é x por y igual a menos x mais 3. E, pessoal, vou usar do mesmo expediente. Não vou mudar em nada. Vou escolher como valores um primeiro quando x é igual a 0. Quando x é igual a 0, o valor do y é menos 0 mais 3. Isso dá 3, né? Então, o primeiro par ordenado que eu já encontrei aqui foi x igual a 0, y igual a 3. E um outro que eu vou escolher, obviamente, é x igual a 3, né? Não vou ser bobo. X igual a 3, o meu y vai ser igual a menos 3 mais 3. Isso vai dar 0. Quando x é igual a 3, agora o y que é 0. E esses dois pontinhos vão tornar a minha vida bem mais fácil. Bem mais tranquila a minha vida aqui. Vamos lá, vamos ver o quão tranquilo vai ser isso. Quando x é igual a 0, y é igual a 3. Então, são 3 unidades para cima. Se x é igual a 0, não vai nem para a direita e nem para a esquerda, os valores do x. Já os valores do y vão 3 unidades para cima. 1, 2, 3. Então, está aqui o primeiro pontinho. X igual a 3. Quando o x é igual a 3, o y que é 0. Então, agora eu tenho 1, 2, 3 unidades para a direita. E, nesse caso, nessa situação, o y nem sobe nem desce, fica no meio. Né? Então, unindo as duas retas, eu naturalmente... Unindo as duas retas, não, desculpa. Unindo os dois pontos, eu gero a tal reta que eu quero. Então tá aqui, ó. Pá. Tá aí. Nesse caso, essa reta está me oferecendo a função f do x igual a menos x mais 3. Correto? É isso, né? Ok?
Uma outra característica de função crescente e função decrescente, né? Uma função crescente, ela tem uma inclinação, a função decrescente, ela tem uma outra inclinação, né? Não vai ficar muito bonito o que eu vou falar, não. Uma inclinação assim, uma inclinação assado, né? Alguns livros, há muito tempo atrás, falava que, isso não é muito legal mais utilizar, é que a função do primeiro grau, quando a função é crescente, ela vai gerar um ângulo agudo, né? Se você utilizar esse ângulo como referência. Se você tentar buscar esse ângulo aqui nesse gráfico, você observa que esse ângulo aqui já passa a ser um ângulo obtuso, né? Essa definição já saiu bastante de uso, ele já não é muito usada, não. Mas se você quiser continuar utilizando como referência, fica à vontade. Tá certo? Então a inclinação também determina a classificação da função, quanto o fato de ser crescente ou decrescente. Tá? Aqui é um exemplo de função decrescente, ali é um exemplo de função crescente, né? Beleza? Então, esses dois exemplos, eles vão te dar uma noção bem razoável já, por que não dizer, de como a gente consegue obter o gráfico da função a partir da lei de formação. Então, eu tenho a lei de formação da função. Como é que eu consigo definir o gráfico? Por tabela. E se for o contrário? Então, vamos pensar agora no contrário. Se agora eu tenho uma situação como essa aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui na tela. Eu vou passar bastante aqui, vou fazer uma coisa feia. Vou pegar essa função aqui do Enem. A função do Enem, ela dá o gráfico e ela pede a lei de formação, que é justamente o exemplo que eu quero dar para vocês. Dado o gráfico da função, como é que eu encontro a lei que forma esse gráfico? Então, a letra C, não, é letra C. É o exemplo do Enem de 2014. Ele deu uma função, eu acho que é assim. Deixa eu ver se eu acertei, meu diretor. Se eu não botei um negócio muito ruim. Não, deu pra brincar. E aí ele dá uma reta. A reta é mais ou menos assim. Marromeno. O que a gente chamava de x, ele chamou de t. O que a gente chamava de y ou de f de x, ele chamou de L de t. Esse valor aqui é menos 1000, gerando esse ponto aqui. Ele deu um outro ponto para a gente, quando, deixa eu ver que ponto é esse. Quando x é igual a 5, y é igual a 0. E assim, ele deu muito mole pra gente, ele deu um terceiro ponto, ele nem precisava dar esse terceiro ponto, né? Bastavam 2. Mas ele deu essa moral pra gente, quando x é igual a 20, o y é igual a 3000. Beleza, obrigado aí. 3000. Isso seria o terceiro ponto. Então, vamos começar a obter a lei de formação dessa função. Como é que a gente vai fazer essa brincadeira? Olha para cá. Vamos lá. Primeiro, vamos obter os pares ordenados dessa função. Quais são os pares ordenados dessa função? Esse primeiro par ordenado,
afirma que quando o x não está nem à direita nem à esquerda, ou seja, quando x é igual a zero, o y andou 1000 unidades para baixo. Então, o y é menos 1000. Correto? O outro par ordenado, bonitinho também, é quando agora o x é igual a 5, andou 5 unidades para a direita, ele nem sobe nem desce. Então, o y é igual a zero. E se você quiser, não tem necessidade, mas se você quiser o par ordenado desse camarada, quando x é igual a 20, o y é igual a 3000. O fato do gráfico ser uma reta me garante que a função é do tipo ax mais b. Então, ó, tudo que a questão está te cobrando, tudo bem que a questão é antiga, concordo com vocês, mas tudo que a questão está cobrando foi tratado nessa aula. Identificação da reta como sendo uma função do primeiro grau, obtenção dos pontos para, a partir daí, definir a lei de formação. Ora, então eu sei que, de alguma maneira, a minha função está dizendo o seguinte. Primeiro, vou usar esses dois pontos, tá, pessoal? Vou ignorar o terceiro. Usando esses dois pontos, quando x é igual a 5, o y é igual a 0. Como eu sei que esse ponto tem que pertencer a esse tipo de função, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela função e no lugar do x eu vou botar 5. E no lugar do y eu vou botar 0. Então vai ficar assim, ó. A vezes 5 mais b é igual ao y, né? E o y é 0. E o outro par ordenado? X igual a 0, y igual a menos 1000. Ou seja, quando o x é igual a 0, agora o y vale menos 1000. Então, a vezes o x, que é 0, mais o b, isso agora dá o y, que é menos 1000. Ou seja, você tem, vamos tentar linkar isso a uma matéria, você tem duas equações envolvendo duas incógnitas iguais nas duas equações, né? São duas equações com as incógnitas A e B. Então, isso gera um sistema de equações, né? Isso gera um sisteminha. Então, esse sistema tem como primeira equação 5A mais B igual a 0. O segundo sistema, 0 vezes A, que é 0, mais B igual a menos 1000. Pô, galera, esse sistema é molezinha, né? Porque se o B é menos 1000, é só preciso ir agora na primeira equação e no lugar desse B, botar menos 1000. Então, olha só, vê se não é verdade isso que eu vou fazer agora. Continuo escrevendo 5A, sai o B e entra menos 1000. Eu vou tirar até o sinal de mais aqui, já vou botar logo menos 1000 aqui. Não é isso? Agora é só resolver a equação, pessoal. Agora é só resolver a equação. 5A é igual a 1000. Logo, o valor do A, que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Encontrei o valor do A. O A é igual a 200. Eu já tinha o valor do B, encontrei o valor do A, e agora, ó, como eu sei que a minha função tinha que ser ax mais b, agora eu vou substituir. A minha função y ou f de x, tanto faz, vai ser igual
A vezes x, 200 vezes x, mais b, que é menos 1.000. E para terminar, eu vou associar as variáveis com as variáveis do contexto do problema. Quem é que está fazendo o papel do x? O t. Quem é que está fazendo o papel do x? O t. Quem é que está fazendo o papel do f de x? O L de t. Correto? Então, o que você vai escrever agora? Você vai só transcorrer para o contexto do problema. L do t é igual a 200t menos 1.000. Correto? Fechando, portanto, a obtenção, né? O que a gente fez aqui? A gente obteve a função a partir do gráfico. A gente fez um movimento contrário. A gente obteve a lei de formação. Eu estou falando, desde o primeiro tempo de aula, eu estou falando de lei de formação. Lei de formação é esse carinha aqui, ó. Lei de formação. Isso aqui é uma lei de formação, isso aqui é uma lei de formação, isso aqui é uma lei de formação, tá certo? Então, a partir do gráfico que foi dado, eu encontrei a lei de formação. Glaucio, se eu não utilizasse esses dois pares ordenados, se eu utilizasse esses aqui de cima, eu encontraria um resultado diferente? Absolutamente. Ó, eu escolhi esses dois. Você poderia ter escolhido esses dois. E o seu amigo pró-aluno utilizou esses dois. Se a gente se os três fizerem a conta correta, todo mundo vai chegar nessa partezinha final. Tá certo? Eu escolhi esses dois porque, obviamente, né, no meu entendimento, ficou mais rápido executar a conta por aqui. Mas nada te impede em encontrar a mesma função com esses dois pontos ou com os pontos extremos. Nada vai só talvez ficar com um pouquinho mais de conta e tal, mas tecnicamente falando, você vai ter que chegar no mesmo lugar. Ok? Hora do seu print time. Vamos aqui tirar ainda não teve, deixa eu responder aqui a Daniele. Dani, ainda não teve aula de sistemas de equações, tá? Mas na plataforma existe uma série de aulas chamado Matemática Básica. E lá você tem sistemas de equações para você trabalhar. Tá ok? A Júlia me pergunta, professor, nessa questão do Enem, admitimos essa equação para a reta porque é crescente? Sim, não só porque é crescente, né? O fato dela ser crescente só corrobora com a lei de formação, né? Me ajuda, né, a garantir que eu estou no caminho certo. Mas o que faz com que eu utilize essa resolução é o fato de ser uma reta. Sendo ela crescente ou decrescente, eu utilizaria desse mesmo expediente de resolução. Desculpa. Mas, com certeza, o fato de eu saber que essa reta define uma função crescente e eu ter encontrado uma lei de formação que também é crescente, me ajuda a saber que eu estou no caminho certo. Tá ok? Deixa eu ver se tem mais pergunta. Eu vou... Y igual a... Não.
O Emerson tá me fazendo a seguinte pergunta: professor, se o y for igual a mais b vai ser crescente, se o y for igual a menos b vai ser decrescente? Não. Se o a for positivo é crescente, se o a for negativo é decrescente, é o a. Beleza? E aí eu vou responder por último, né, para já fazer um gancho com a próxima aula teórica, né? Lembra que na próxima quarta-feira não é aula, não é uma matéria nova. A gente vai parar os nossos módulos. A gente chegou no módulo 10 e toda vez que a gente chega, quando a gente completa 10 módulos, a aula seguinte é de revisão desses 10 módulos. Então, na próxima aula, a gente vai fazer uma revisão de todas as 10 aulas que a gente teve até agora, né? Desde a primeira aula até essa aula de hoje. Quarta-feira que vem, então, vai ser revisão. Na outra quarta-feira, a gente vai trabalhar com técnicas de resolução, justamente para responder essa pergunta que eu vou deixar no ar para vocês. Apareceu uma questão aonde o Enem me cobrou o gráfico, ela me deu o gráfico e me cobrou a lei de formação. O diretor vem para cá. Eu utilizei como resolução sistema de equação. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: será que esse sistema, ele é de fato a melhor forma, a forma mais eficaz, a forma mais rápida, a melhor maneira de se resolver uma função, uma lei de formação, uma questão envolvendo função no primeiro grau? Será que não existe uma maneira mais rápida? Será que eu não consigo resolver essa questão em 2 linhas? Será que eu não consigo resolver essa questão em 1 linha? Para deixar um gostinho de quero mais, vamos dizer assim, eu já respondo: sim, existe. E para você saber, você vai ter que participar, vai ter que assistir, vai ter que aturar o velhinho mais 2 aulas, não na quarta-feira que vem, na outra, quando a gente for aprofundar esse assunto e quando nós falarmos de função do primeiro grau, técnicas de resolução. A gente vai aprender a resolver exercícios iguais a esse, sem ter que recorrer a sistemas. A gente vai resolver utilizando conceitos envolvendo os coeficientes A e B, o que a gente chama de taxa de variação constante. A gente vai enxergar, para quem gosta de geometria, a gente vai enxergar a resolução por semelhança de triângulos. E agora eu vou enlouquecer você. A gente vai aprender a resolver esse mesmo exercício fazendo regra de 3 direta. Beleza, galera? Então é isso! Vou me despedindo de vocês. Obrigado pela paciência com o seu velhinho, obrigado pela audiência. Até a quarta-feira que vem. Um forte abraço, valeu! Tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.